Lição número 2, a parte de segunda-feira, dia 4/10, como Deus cumpre sua palavra, ou como a profecia foi cumprida no povo de Israel quando vagava pelo deserto. Diante da terra prometida, eles fizeram assim uma incredulidade, tiveram incredulidade, porque Deus prometera dar-lhes a terra. E eles acreditaram nos espias negativistas e por isso perderam o direito de entrar na terra prometida. Deus disse, vocês espiarão a terra por 40 dias. Cada dia vai representar um ano. Vocês vão vagar pelo deserto 40 anos. E de todos os homens de 20 anos para cima, ninguém entrará na terra prometida. Nenhum de vocês, por causa da vossa incredulidade. E por isso, Deus cumpriu sua palavra e o povo esteve vagando pelo deserto. Nós podemos dizer que a palavra de Deus, ela nos leva a crer naquilo que Deus sempre fala e cumpre. E precisamos lembrar que Deus é o grande Criador. Durante a Revolução Francesa, houve muita perseguição dos cristãos, igrejas queimadas, pessoas perseguidas, famílias foram dizimadas pelo exército assim da França, porque eles não queriam o nome de Deus na mente das pessoas. Até um batalhão chegou numa vila de camponeses e o general disse para um ministro camponês, disse que iria destruir a igreja porque ele queria apagar a lembrança de Deus da mente das pessoas. Aquele ministro do evangelho olhou para aquele general e disse, então general, se o senhor quiser apagar da mente das pessoas o nome de Deus, o senhor vai ter que derrubar as estrelas. Porque quando nós olhamos para o céu, nós cremos em Deus e vemos que existe um Deus poderoso. O general olhou para o alto, olhou para o ministro, pegou suas tropas e foi embora. De maneira que Deus não pode ser apagado da mente das pessoas. Quando um grande astrônomo chamado Ruma, ele estava caminhando com o grande cientista Ferguson, numa noite estrelada. Ele não acreditava em Deus, mas quando ele começou a olhar para o céu e viu aquela imensidão de estrelas maravilhosas e os cometas andando de lá para cá, aquele homem olhou para o cientista e disse, cientista Ferguson, meu amigo, o senhor acredita em Deus? O cientista olhou para o céu e disse, meu amigo, olhe você para o céu. O senhor é um astrônomo, o que o senhor pode me dizer? E aquele astrônomo que era ateu disse, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Olhando para o céu, não há como você defender o ateísmo, porque esta obra que estamos vendo é apenas uma pálida impressão da mão de um Criador que dirige todas as coisas. Deus é o Deus que não falha em sua palavra. Deus é tão meticuloso com o mundo físico, que ele também é meticuloso com o mundo espiritual e principalmente com sua palavra profética. Se nós quisermos confirmar isso, basta lermos, por exemplo, o livro de Daniel, quando Daniel mostrou no sonho da estátua do rei Nabucodonosor toda a sequência dos reinos que iriam dominar o mundo. E por fim, Daniel disse, rei, o senhor estava vendo quando uma pedra saiu sem o auxílio de mão e caiu nos pés da estátua. E então ele disse, rei, o senhor é a cabeça de ouro. Depois vai ter a Médio-Pérsia representando o peito e os braços de prata. Depois o senhor vai ter a Grécia representando ali o quadris de bronze. As pernas de ferro representam o Império Romano. E por fim, os 10 dedos, ferro misturado com barro, significa os reinos que serão divididos em 10 reinos. E diz Daniel, nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais abalado, representando o reino de Deus. Se quisermos ver o cumprimento das profecias, basta lermos Daniel 9, quando leremos ali que Daniel disse que Deus determinou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Basta vermos a profecia de 2.300 anos, quando dentro dessa profecia estava mencionado o nascimento do Messias, o ungido de Deus. E vermos que no final da profecia, um novo tempo se iniciaria, que seria o tempo do juízo investigativo. Tudo uma sequência maravilhosa da mente divina para que o ser humano possa saber que Deus controla os destinos ou o destino deste mundo. A pergunta do número 2 diz assim, como o livro de Deuteronômio nos mostra a realidade da palavra profética quando o povo foi forçado a vagar pelo deserto. Deuteronômio capítulo 1, verso de 1 a 6, diz assim, essas são as palavras que Moisés falou a todo o Israel diante do Jordão, no deserto, na planície defronte do mar Vermelho. E sucedeu que no ano 40º, no mês 11º, no primeiro dia do mês,
Moisés falou aos filhos de Israel conforme a tudo que o Senhor havia falado acerca deles. No ano 40º, ou seja, 40 anos depois de Moisés ter dito a palavra, Deus disse que vocês não entrarão na terra prometida. Vossos filhos entrarão, mas vocês não entrarão. 40 anos depois, Moisés reuniu de forma precisa, profeticamente precisa. Reuniu o povo e disse, 40 anos se passaram, desde o tempo que vossos pais afrontaram a Deus. E agora é a hora de vocês conquistarem a terra prometida. Deus predisse que o povo iria vagar durante 40 anos no deserto, por causa da falta de fé, por causa da incredulidade, por causa da presunção, por causa do orgulho. E por isso, eles então tiveram essa penalização, porque não confiaram na palavra do Senhor. Foi uma triste profecia aplicada ao povo de Deus, que já havia sofrido tanto, mas que não haviam aprendido, mesmo vendo todos os milagres que Deus havia feito no meio dele, tudo que Deus havia, assim, providenciado de proteção, de subsistência, de, assim, livramento dos perigos, de livramento dos inimigos, eles não se lembraram dessas coisas maravilhosas e Deus teve que, então, colocar uma profecia de penalização, 40 anos vagando pelo deserto. Deus até disse a Moisés que o povo iria passar por isso para que pudessem aprender. Deus profetizou essa disciplina para que os rebeldes pudessem aprender e para que os filhos dos rebeldes não caíssem no mesmo erro. Deus não deixa sua palavra profética falhar e cumpriu-a totalmente ali na vida do povo de Israel. Uma senhora, jovem senhora, estava com seu irmão no estúdio de um astrônomo, e eles estavam olhando para o céu com óculos escuros. Era um eclipse do Sol que já havia sido predito 30 anos atrás. E aquele astrônomo olhou para o céu e disse para os seus amigos que estavam ao lado, e para aquela jovem senhora e para o irmão dela, olhem para o céu, olhem agora. E quando houve o eclipse, aquele astrônomo bateu palmas com grande alegria e disse, foi exatamente no minuto que foi predito há 30 anos atrás. Aquela jovem senhora estava enfrentando alguns problemas, havia perdido o seu emprego por causa da religião, por causa da sua fidelidade a Deus. Ela estava numa situação um pouco delicada, estava com o coração muito assim ansioso porque não conseguia trabalho. E ela então pensou o seguinte, se eu tenho um Deus que consegue assim fazer com que as coisas aconteçam no momento predito pela ciência, por que não confiar nesse Deus que pode me ajudar a superar os meus problemas? E ela saiu dali convencida de que Deus é o Deus da profecia, é o Deus que cumpre as coisas no mundo físico natural e cumpre também no mundo profético. Ellen White escreveu o seguinte, conquanto seja árduo o caminho, devemos exercer uma fé implícita no poder do Senhor para nos guiar. A experiência dos filhos de Israel, ao jornadearem pelo deserto, é uma lição para todos nós nesse aspecto de obedecer a Deus enquanto caminhamos para a Canaã celestial. Meditações matinais do ano de 2002, página 111. O livro de Deuteronômio inicia o seu relato com a chegada do povo na fronteira da terra prometida e com a descrição de que a profecia divina havia se cumprido para aquela nova geração. E eles agora, a nova geração entraria na terra prometida, com exceção de Josué e Calebe, que foram os únicos que tiveram um relatório positivo. E Deus disse na profecia, com exceção de Josué e Calebe, todos vocês, rebeldes, de 20 anos para cima, nenhum de vocês entrará na terra prometida. E agora o livro de Deuteronômio estava confirmando esta profecia, o fiel cumprimento, mostrando que o Senhor Deus não falha. Basta olharmos para o livro, os profetas que nós temos na Bíblia, e nós veremos que Deus não falha. A Bíblia diz assim, Gálatas 4, verso 4, e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Tudo predito e confirmado no momento certo. A profecia é importante e muda a nossa visão. Um homem ouviu dizer que a rainha Vitória ia visitar a cidade onde ele morava.
Ele ouviu essa notícia, o que é que ele fez? Correu em casa, olhou sua casa, o muro estava caído, sem reboco, estava o portão assim, desmantelado. Ele arrumou o portão, fez o reboque na parede da frente, no muro da frente, pintou o muro, em seguida arrumou a casa, pintou a casa e deixou ela bonita, aparou a grama e arrumou as flores do jardim. O vizinho perguntou: o que está acontecendo? Ele disse: a Rainha Vitória veio nos visitar. O vizinho também arrumou a sua casa e deixou ela bonita. O outro vizinho da frente perguntou: o que está acontecendo? Por que vocês pintaram a casa? E então o homem disse: porque a Rainha Vitória veio nos visitar. O vizinho da frente também fez a mesma coisa e em pouco tempo todo o bairro estava absolutamente impecável, as ruas limpas. E de repente a cidade inteira estava ouvindo aquela notícia e todos então melhoraram, limparam as ruas, arrumaram as casas, porque acreditaram naquela notícia. Quando Deus fala de forma profética, nós temos que entender que é uma palavra fiel que vai se cumprir. Agora nós temos a volta de Jesus como a grande profecia que está para se cumprir. Temos que crer nessa profecia. Nós temos outras profecias que vão se cumprir, como, por exemplo, o decreto dominical, a perseguição e assim por diante. Mas Deus, em sua profecia, nos mostra que os seus filhos serão guardados e protegidos. Vale a pena crer na palavra do Senhor. Vamos orar. Deus querido, obrigado por tua santa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não falha naquilo que se chama profecia. O Senhor cumpre tudo, e se tudo foi cumprido até agora, o que falta também irá se cumprir. Cremos nisso e pedimos que o Senhor nos ajude em nossa fé, para que possamos ensinar aos outros que isso vai acontecer, para que as pessoas se preparem. Obrigado por essa lição, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Deus abençoe você na segunda-feira, que possamos aprender que Moisés era um profeta e ele acreditava totalmente em Deus. Vamos crer então no Senhor Deus como o nosso grande comandante nesta vida. Amém. Fica com Deus.